O livro de Ruth nos conta uma história real de amor, que ilustra verdades profundas sobre como Deus age tratando os corações de cada indivíduo e movendo adiante a história da redenção. É uma pequena história de uma história maior, que se passa em um tempo de grande confusão, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ela nos conta sobre pessoas que foram buscar a solução de seus problemas longe do povo de Deus, mas só encontraram calamidade e destruição. Ainda assim, o Deus soberano que orquestra todas as coisas e que cuida de seu povo em todo tipo de situação os resgata. Exposição do livro de Ruth. O Deus que guia a história e resgata os seus para o recomeço. Ruth, capítulo 1, do 6º versículo até o versículo de número 17. Ruth, do 1º capítulo, do 6º versículo até o versículo de número 17. Está escrito assim na santa palavra do Senhor. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vo-íeis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porquanto aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da sua palavra e suplicamos que o Senhor fale conosco por amor, por graça e por misericórdia. Me tome em tuas mãos e me use como bem lhe apraz. Faça a sua voz ser ouvida e que teu Espírito mova o nosso coração
e transforme a nossa alma. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das partes mais incríveis das Crônicas de Nárnia é logo o seu início. Não é bem o início da saga, pois a ordem dos livros é diferente da ordem dos filmes. Mas na ordem dos filmes, a saga começa em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. C.S. Lewis vai começar a história mostrando que a Segunda Guerra gerou uma histeria, gerou um prejuízo. E esse prejuízo fez com que famílias se separassem. E a história começa mostrando a separação de uma família. Com medo da Segunda Guerra, os irmãos Lúcia, Susana, Pedro e Edmund são levados a uma antiga mansão no interior de um velho sábio, tio das crianças. Numa casa grande, com um monte de crianças, começam as peripécias. E em meio às brincadeiras, Lúcia, a mais nova, descobre um enorme guarda-roupa e, dentre as brincadeiras, ela se esconde dentro desse guarda-roupa. Surpreendentemente, ela vai parar num outro mundo, e esse outro mundo é um lugar frio, congelante e triste, chamado Nárnia. Nárnia era habitada por seres fantásticos, contudo, a tristeza do inverno havia tomado o coração de todos. Lúcia encontra um desses seres fantásticos e mitológicos, o senhor Túminos, um fauno. Túminos vagava pela região em busca dos filhos de Adão. Túminos era escravo da feiticeira branca. Feiticeira essa que mandava em Nárnia. E por causa da feiticeira, em Nárnia sempre era inverno, mas nunca era Natal. Ditas essas coisas, o tema da nossa reflexão nesta manhã é as melhores, as maiores bênçãos emergem sempre do inverno. Em Nárnia era inverno, mas nunca era Natal. E neste inverno, uma grande bênção há de surgir. Para nossa reflexão, talvez você esteja vivendo um grande e terrível inverno. Um inverno onde a tristeza, o frio, a calamidade tenha tomado conta do seu coração. E a mensagem de esperança é exatamente o tema do nosso sermão. As melhores bênçãos emergem de um longo e terrível inverno. Voltando para o texto bíblico, o inverno em questão envolvia a saída de Israel de uma família. Uma família que foi buscar alento em terras estrangeiras. E na busca de comida, conta-nos a história que Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion partiram em direção ao caminho a lugar algum. Lá, em terras estrangeiras, em meio ao inverno, a morte bate na porta. Elimeleque morre. E se não bastasse, como um assaltante cruel, diz a Escritura, que de uma hora para outra, Malom e Quilion também morreram. Uma família destruída no inverno da vida. Uma família devassada na busca por comida fora da casa do pão. E a história termina nos primeiros versículos mostrando 3 viúvas sem ter
a menor direção. 3 viúvas sem ter as menores condições. Contudo, algo acontece no versículo de número 6. Uma cena rompe o caos, trazendo esperança em meio àquele sofrimento. A história desta manhã começa com a esperança emergindo das trevas. E no versículo 6, essa esperança é descrita. Então, a despeito da morte, a despeito da viuvez, a despeito da pobreza, de uma hora para outra, Noemi e suas noras se dispõem a abandonar a terra de Moabe e voltarem para Israel. Nós, no culto passado, refletimos sobre quão é difícil abandonar a região dos moabitas e voltar para a terra dos israelitas. E por isso nunca é demais lembrar, cuidado com as estradas que tomamos, pois se tomarmos caminhos errados, o regresso é 10 vezes mais difícil do que o primeiro estado a qual nos encontramos. Anos se passaram e essas mulheres decidem abandonar a terra da escravidão, abandonar a terra da inimizade, abandonar a terra dos moabitas para voltar a Israel. E essa motivação não poderia ter sido outra, a não ser a audição que chegou até os ouvidos dessas mulheres, de que o Senhor havia se lembrado do seu povo. De que o Senhor havia se lembrado da aliança que fizera com Abraão, com Isaque e com Jacó. Que o Senhor havia se lembrado do pacto que fez com Israel, dizendo que o justo não mendigaria o pão. E o versículo 6 termina dizendo: o Senhor se lembrou, enviando-lhes novamente pão. A história começa com um ato de esperança, e nesse ato de esperança, eu e você precisamos nos apegar, pois não há mal que dure para sempre, nem noite, nem inverno, nem sofrimento, que nunca se acabe. Não esqueça disso em nome de Jesus. Não há mal que dure para sempre, não há noite que dure para sempre, não existe inverno que não venha a ser derretido no momento oportuno. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que a ira do Senhor dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria irrompe novamente ao amanhecer. A esperança surgiu. Em meio às trevas da morte, da escassez, da viuvez, a esperança surgiu. Mas percebam, irmãos, que por mais claro que o texto nos revele, que Deus havia se lembrado, que Deus havia devolvido o pão à casa do pão, isto é, a Belém. Belém significa casa do pão. Por mais que esteja nítido e claro de que Deus está derramando esperança, a mentalidade de Noemi havia se tornado mais moabita do que israelita. Noemi ainda não é capaz de ver a esperança total. Em outras palavras, o inverno que havia tomado conta do exterior de Noemi, certamente havia tomado conta do seu coração. E por que estou dizendo isso? Note o que Noemi, israelita, diz às suas 2 noras, versículo 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, isto é, de Moabe, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, Noemi volta-se para ela e diz: voltem cada uma à casa de sua mãe. Muito tempo na terra dos persas nos faz igual aos persas. Muito tempo na Babilônia nos transforma em babilônicos. Muito tempo escravizados a Roma nos faz filhos da grande meretriz. E é isso que está acontecendo.
Noemi diz às suas noras: voltem à casa de sua mãe. Não venham comigo para a casa do pão, não venham comigo para a casa da esperança, não venham comigo para Israel, terra do Deus vivo. Fiquem na terra da depravação, fiquem na terra da perversão, fiquem na terra da desolação. Fiquem com seus mortos, é o que está dizendo Noemi. Fiquem com os ossos dos vossos maridos e regressem para a terra da perdição. Quando ficamos muito tempo no mundo, infelizmente, as águas do mundo começam a encher a embarcação da nossa fé. E o problema é que pode chegar um tempo em que tenhamos tanta água no barco da fé que não sejamos mais capazes de esvaziá-lo para continuar a nossa travessia. Noemi era assim. Noemi estava assim. E ela mistura fé verdadeira com motivos falsos, ou fé falsa com motivos verdadeiros. Olha a continuidade do versículo de número 8 e 9. Ela diz: o Senhor use convosco de benevolência. Como assim, Noemi? Você acaba de mandar as suas noras para Moabe. Como Deus poderia agir com benevolência para convosco? Versículo 9: o Senhor vos dê que sejam felizes. Como pode existir felicidade longe do único alvo, ou melhor, da única fonte de verdadeira felicidade? Noemi está envolta à verdade e à mentira, não consegue discernir mais. Ela consegue enxergar sim que Deus é benevolente, ela consegue enxergar no versículo de número 8 que essas mulheres agiram com benevolência para com seus filhos, Quilion e Malom. No versículo 9, ela sabe que o Senhor é a fonte de felicidade, ela sabe que essas mulheres podem ter uma nova chance com novos maridos, mas ela se esquece que não há felicidade verdadeira longe, a parte distante do Deus verdadeiro. Deus não pode dar felicidade e paz para ninguém distante dele mesmo, nos disse C.S. Lewis, não nas Crônicas de Nárnia, mas em algum lugar, numa outra reflexão. É tanto inverno, é tanto frio, é tanto tempo em Moabe, que Noemi é essa mistura entre o verdadeiro e o falso, entre o belo e o feio, entre a fé e a incredulidade. E é estranho que o Deus que traz esperança faz emergir lucidez e esperança dos lugares mais improváveis. Olha o versículo 9. O versículo 9 irrompe a ignorância de Noemi. Pois suas duas noras viram a ela e dizem: não, nós não voltaremos para Moabe, nós não voltaremos para a casa de nossas mães, nós iremos contigo e nós iremos ao encontro do teu povo. Não podemos contar com esse tipo de possibilidade. É possível sim que Deus traga lucidez em meio aos ignorantes. É possível sim que Deus traga esperança no meio da perversão, mas não conte com ela para tomar a sua decisão. Não ouse jogar a moeda para cima na esperança de que ela caia do lado que você escolheu. Aqui, Noemi perdida, e Deus brada por meio da ignorância e da incredulidade, por meio de duas mulheres moabitas. E o bradar de Deus é como o relinchar de uma mula, o bradar de Deus é como o grito de pedras, o bradar de Deus
é como ossos mortos que se batem. Iremos contigo, disseram elas. Iremos ao teu povo. Esta fala revela os reais motivos que estão por trás do coração de Noemi. Noemi tem motivos profundos na alma, enraizados, que a impedem de querer as suas noras com elas. E esses motivos são pelo menos 4. O primeiro motivo é o motivo material, e isso está nítido aqui nos versículos de número 11 até o versículo de número 13. Junto ao motivo material, tem o motivo religioso. Mas mais do que isso, existe um motivo existencial e um motivo espiritual. Versículo 11, Noemi diz: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Eu, por um acaso, tenho ainda filhos no meu ventre para que vocês se casem? Voltem para suas mães. Vão embora. Eu sou velha para ter marido. E mesmo se fizesse um filho hoje, mesmo se nesta noite eu tivesse filhos, vocês esperariam 15 anos, 20 anos, vocês esperariam eles crescerem? Não abstenham-se de ter marido. Não, minhas filhas, voltem para o vosso lar. O motivo material aqui está em primeiro lugar relacionado com a própria Noemi. A lei judaica tinha exigências belíssimas. E dentre essas exigências estava a exigência de manter o clã, de manter o nome, de manter a família, mesmo depois de mortos. E, irmãos, entendam bem, não existe sociedade sólida sem o conselho daqueles que já partiram e sem a manutenção do testemunho dos mortos. Israel está fazendo isso, Noemi está dizendo isso. Eu preciso gerar um outro filho, ele tem que casar com vocês, vocês têm que gerar filhos, a minha família não pode acabar, e eu sou velha, eu não tenho mais condição de dar marido a vocês. A condição material está na incapacidade de Noemi, e esta é uma condição bela e verdadeira. Mas há um motivo religioso. Noemi, apesar de ouvir que Deus se lembrou, que tem pão na casa do pão, que Deus se lembrou do pacto, não consegue ter ou trazer à memória que o Deus que começou a boa obra há de terminá-la. E nesse sentido, o motivo religioso é um impeditivo para que Noemi queira ou para que Noemi incentive Orfa e Rute a voltarem para Israel. Ela sabia que 2 moabitas, ao chegarem em Israel, não seriam aceitas pela comunidade de Israel. Os judeus haviam se esquecido da promessa que Deus fez com Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus havia planejado que Israel fosse uma fonte de bênção para os povos. Mas Israel, assim como todos os pecadores, se ensimesmou. Noemi sabia disso. 2 moabitas em território sagrado, 2 moabitas em terra santa, elas seriam execradas, elas seriam alvo de preconceito, elas poderiam inclusive transformar a primeira situação pior, a segunda situação pior do que a primeira. O motivo religioso ignora que Deus transforma a maldição em bênção. Ignora que Deus poderia estar por trás desse regresso, que Deus poderia estar por trás desse projeto de fazer moabitas verdadeiras israelitas. O primeiro motivo material é justo, o segundo motivo religioso é pecaminoso, o terceiro existencial é mais pecaminoso ainda. Eu fico pensando o que passou pela cabeça da velha Noemi. Noemi teria que olhar para suas 2 noras
por todo o tempo. E todas as vezes em que ela olhasse para essas duas mulheres, ela se lembraria que no passado eles abandonaram Israel em busca de solução ou de sucesso em terras estrangeiras. E aquelas duas estrangeiras era o sinal perpétuo de que Noemi e Elimeleque haviam pecado contra Deus. Talvez no coração de Noemi fosse insuportável ver o fruto do pecado caminhando ao lado dela perpetuamente. E por que eu estou dizendo isso? Versículo de número 13. Por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. As duas noras eram a evidência de que Noemi e Elimeleque haviam pecado quando fugiram de Israel, tentando buscar a solução lá fora. E, irmãos, aqui cabe um alerta. Caminhos escolhidos de forma precipitada gerarão pecados que nos acompanharão para sempre. Um recado para os jovens solteiros: nunca, em hipótese alguma, deitem-se com aquela pessoa que não será o vosso esposo. Nunca, em momento algum, façam aliança com quem não é do povo de Deus, pois esses pecados assombrarão a sua existência para todo sempre. Adultos, vigiem, cuidado com os passos que têm dado, pois uma escolha mal feita poderá trazer consequências para sempre. Um filho fora do casamento, uma mulher ou um homem fora do casamento, a perca das finanças de casa por um vício em jogo ou em apostas. Cuidado, pois com o Senhor não se zomba. A presença das duas estrangeiras era demais para o coração da velha mulher israelita, ou por que não dizer, da velha mulher mais moabita do que de fato israelita. E o quarto motivo é espiritual, e um motivo espiritual tão pecaminoso quanto qualquer outro dos três motivos pecaminosos. Noemi havia se esquecido que a ira de Deus dura um dia. Noemi havia se esquecido que Deus pune, sim, a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, como dizem os mandamentos sagrados lá em Êxodo capítulo de número 20. Mas naqueles mandamentos também está escrito que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o honram, daqueles que o obedecem. Noemi entendia que ela estaria condenada para sempre, pois a mão do Senhor descarregada estaria sobre ela, e nesse estado permaneceria até o fim. Irmãos queridos, nunca seremos capazes de enxergar a realidade em sua totalidade, enquanto nossos olhos estiverem turvos ou ofuscados pela noite escura do inverno, pelos mares bravios da vida, ou pelas tempestades que persistem em nos assolar. Noemi não é capaz de ver a claridade diante dos teus olhos, de que Deus poderia transformar maldição em bênção, que aquelas meninas não seriam a evidência do pecado, mas seriam o triunfo da graça em cima da maldade e da malignidade, e de que a ira do Senhor dura um instante, mas o seu amor, ele permanece para todo sempre. Enquanto os seus olhos estiverem voltados
para a neve incessante que cai ao seu redor, você nunca será capaz de enxergar o sol da justiça que está por trás de cada nuvem escura que sobre a sua vida está. É um exercício de fé. Romper em fé é enxergar além da realidade ruim e cruel que se apresenta. O texto começa com uma esperança. O texto começa com uma possibilidade de transformação. Mas viver em Moabe faz dos moabitas reprovados. E Orfa decide ter o mesmo fim de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Qual é o fim desses homens? Uma morte incerta, num lugar desconhecido, transformando-se num mero nome na história da redenção. Onde Elimeleque morreu, como ele morreu, não sabemos. Onde Malom morreu, como Malom viveu a sua vida e como Malom terminou a sua vida, não temos notícia. Não sabemos de Elimeleque, não sabemos de Malom, não sabemos de Quilion e, infelizmente, não sabemos onde Orfa foi parar. É incrível isso, pois nas milhares, nas centenas e nas milhares de páginas da Escritura, coube a Elimeleque, Malom, Quilion e Orfa apenas uma breve menção. Versículo 14 diz que elas choraram, mas Orfa deu um beijo em Noemi e dela se despediu para sempre. É incrível como o texto nos leva a pensarmos num outro beijo do Novo Testamento. Um beijo dado em meio ao jardim do Getsêmani. Um beijo que Judas proferiu no rosto de Jesus, sem contudo saber que não se despedia de um mero homem, mas se despedia da salvação, da graça, da vida eterna, se despedia de toda a esperança que o Deus de Israel havia proposto no versículo de número 6, que o Deus de Israel havia proposto em Gênesis 3. Orfa com um beijo se despede da salvação. Eu disse a vocês, é muito difícil sair de Moabe quando Moabe entra dentro de nós. É muito difícil darmos os primeiros passos para a reconstrução da vida quando o pecado se assenhora de nós e por nós. Então, por isso, evitem os primeiros passos em direção à queda, pois um beijo, um doce e alegre beijo, pode selar perpetuamente o destino não só dos lábios, como também da pessoa que este beijo deu. Onde está a órfã? Em algum lugar, desconhecido a nós fisicamente, mas aparentemente perdida para todo sempre. Só que a história não pode terminar nessa desesperança. A história não pode acabar assim. Versículo 6 diz claramente: o Senhor se lembrou do seu povo. O Senhor não poderia deixar essa história terminar dessa forma. E o Senhor não deixou. Versículo 14 diz que Ruth se recusou a voltar para a terra dos seus pais. Ruth se apegou a Noemi. O mesmo texto, o mesmo verbo lá de Gênesis 2, dizendo que o homem se apegou à sua mulher, Ruth se apegou a Noemi.
Ruth se agarrou à tábua de salvação que passava diante dela. Noemi, mais perdida do que cego em tiroteio, insiste, olha para Ruth e diz: tua cunhada voltou ao seu povo, tua cunhada voltou aos teus deuses, volta você também. Só existe uma coisa pior do que um incrédulo: um crente que abandonou a sua fé. Só existe uma coisa pior do que um pagão: um crente que abandonou o Deus cristão. E aparentemente é esse estado que Noemi está. Noemi é israelita, como que ela pode dizer: volte aos deuses pagãos? Não venha para o Deus verdadeiro, volte aos deuses desse mundo. Mas a grande bênção emerge do inverno. A grande bênção surge do frio. A grande bênção surge do sofrimento da alma. E esta grande bênção surge como uma das declarações de fé mais fabulosas de todo o Antigo Testamento. Versículo de número 16, Ruth se levanta e diz: não ouse me obrigar a deixar de te seguir. Não ouse me mandar embora, pois aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Do inverno de Moabe, do frio do corpo morto, da viuvez de 3 mulheres e da incredulidade daquela que deveria ser, como matriarca, a condutora da família na ausência dos homens, dessa escuridão toda que estamos enxergando, se levanta uma declaração de fé contundente, onde a moabita diz: não sou mais moabita. Desde agora para sempre, sou israelita. O teu Deus é o meu Deus. E você pode ter os olhos turvos, é isso que ela está dizendo. Você pode ter os olhos embaçados, escuros, mas os meus não estão. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Serei sepultada junto aos herdeiros de Israel. Não serei sepultada com os moabitas. Estarei em solo sagrado. Estarei em casa santa. Estarei em solenidade, em assembleia perpétua e santa. Estarei junto ao povo de Deus, custe o que custar. Irmãos, ir embora é fácil. Voltar é difícil. Pois voltar te custará, me custará, nos custará, custará a todos aqueles que abandonaram o caminho de Deus, custará tudo. Abandonar os velhos hábitos, abandonar a velha terra. Ao olhar para o texto, sou levado a lembrar do filho pródigo que teve que abandonar tudo, inclusive a sua indignidade, deixando-a junto aos porcos, para retornar sujo e maltrapilho à casa do pai. Ruth abandona Moabe em troca do Deus de Israel. E ela diz: minha vida não é mais minha. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver.
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu não sei bem quais são os invernos que você tem atravessado, eu não sei. Eu conheço a maioria de vocês, e conheço a maioria de vocês por estar próximo de vocês. Mas eu não consigo afirmar quais são as noites escuras que você tem enfrentado por causa das suas próprias escolhas. Eu não consigo afirmar com exatidão qual é a profundidade do buraco, da imensidão que toma conta da sua alma. Eu não sou capaz de dizer o quão escuro estão as trevas da sua existência. Mas eu consigo dizer que as maiores bênçãos emergem do inverno. Eu consigo dizer que do jardim das aflições se levanta o Salvador. Eu consigo te dizer que de uma cruz ensanguentada se levanta o sol da justiça, do sofrimento atroz, de um homem sangrando no alto de uma cruz, surge a salvação para todos os povos. E é bem provável que nas trevas da sua existência possa surgir um sol claro e quente, e um renovo pode começar a tomar conta de toda a tua vida. Voltando para Nárnia, enquanto os filhos de Adão, Lúcia, Susana, Pedro e Edmundo, estão caminhando, fugindo da Rainha Branca, surge no alto da montanha o Papai Noel. E eles olham, veem um trenó puxado por duas renas, com sinetes tintilhando nos arreios. E aquela cena é maior do que o frio da feiticeira. E aquele som é maior do que o som do silêncio da neve. No trenó estava um homem alto, vestido de vermelho vivo, com um capuz forrado de pele, uma barba branca, tão comprida que batia no seu peito. E este que chegava dizia: estou aqui, ela me impediu durante muito tempo, mas o tempo acabou. Enfim, o inverno chegou ao fim. É óbvio que o herói da nossa história não é o Papai Noel. Na nossa história de vida, surge mais uma vez um homem alto, vestido de branco, mas com vestido salpicado de vermelho, com cinta talar na altura do peito, com furos nas palmas das mãos, cujos pés são latão reluzente, cujos olhos são chamas de fogo, cuja boca sai uma espada de 2 gumes. E este homem que surge para nós não é mais o dependurado sofredor da cruz do Calvário. É o Cristo redivivo de Apocalipse, capítulo de número 1, dizendo: não temas, eis que eu venci a vida e a morte, sou o primeiro e o último, detenho a chave da vida em minhas mãos. Não temas, pois do inverno emergem as melhores, as maiores, as mais contundentes salvação que podemos experimentar.
do inverno da sua vida, surgirá o sol da justiça, trazendo um novo tempo, um novo ânimo e uma nova história. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós suplicamos ao Senhor que na noite escura da nossa existência possa triunfar o sol da justiça. Que o inverno que toma conta da nossa mente e do nosso coração seja derretido pelo olhar carinhoso e meigo daquele que na cruz disse: perdoai-lhes, ó Pai, pois não sabem o que fazem. Mas que nessa manhã prescruta nossa alma, limpando-nos de toda miséria, de todo caos, de toda desagregação que assola o nosso ser. Suplicamos que da noite escura brote a nova esperança e que no amanhecer de um novo dia a nova esperança se apresente não com um trenó, mas montado num cavalo branco. Não como um servo sofredor, mas como um velho leão que cavalga pelo inverno de Nárnia. Não como cordeiro mudo, mas como o som de muitas águas. E possa dar uma nova história às sombras do pecado da nossa existência. Possa nos trazer uma nova vida diante da velha e morta existência. De uma vida que buscou solução fora da vida. E que ao se encontrar fora da vida, reconheceu que somente em Ti, o autor da vida, há vida e vida em abundância. Derrete a neve, traga o verão, traga-nos esperança e salvação. É isso que nós oramos, é isso que nós te pedimos, e te pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. É no nome de Jesus que oramos. Amém.